A situação do Japão vem se agravando cada vez mais e agora o país voltou aos holofotes, principalmente depois de uma afirmação feita ali pelo próprio primeiro-ministro, que chamou muita atenção de todo mundo, que foi comparar a situação, principalmente a fiscal agora no Japão e a econômica em geral do país, com o que aconteceu com a Grécia. Então, assim, uma crise pior do que a Grécia. Será que o Japão agora virou um país emergente de fato? Então é isso que eu quero discutir no capítulo de hoje, mas para isso é importante a gente contextualizar um pouco do que veio acontecendo. Eu tenho uma playlist só sobre o Japão, se você quiser acompanhar aqui nesse canal. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender de onde nós viemos. A gente teve toda uma narrativa feita ali pelo Japão voltada para a normalização do país, porque afinal de contas, eu não sei se você se lembra, mas até então, o que se tinha no Japão era: nós estamos recuperando cada vez mais, graças a Deus, depois de décadas de estagnação, finalmente aquela inflação tão desejada voltou. E aí já criou-se o discurso de que a partir de agora tudo está voltando ao normal, porque temos uma atividade econômica que está melhorando cada vez mais, e inclusive as exportações vão melhorar porque o resto do mundo está voltando. A China está depois que ela reabriu da pandemia, vai carregar todo mundo, os Estados Unidos também no seu excepcionalismo, então com certeza o resto do mundo está indo muito bem, ou seja, o Japão já pode se preparar para começar a subir a taxa de juros, porque afinal de contas temos uma expectativa de inflação baseada no aumento da produtividade, no reaquecimento. Isso é uma narrativa que agora parece completamente maluca, mas era exatamente o que vinha sendo levado pelo BOJ, né, pelo Bank of Japan, até então. Só que agora tudo isso morreu, como se fosse assim, agora veio uma queda, voltou à realidade, a realidade bateu a porta. Inclusive eu falei sobre esse assunto de como que o Japão estava tentando se distanciar do resto do mundo ali, né? O único que estava subindo juros, depois de juros negativos, mas você precisa contrastar a expectativa com a realidade. É a hora que bate na porta. Quem não acompanha, né? Eu tenho ali um Substack que você pode acompanhar nesse artigo que eu fiz, que é a ruptura do pilar japonês, que é uma sequência de um outro artigo também falando sobre a condição específica que o Japão tem para a distribuição de dólares ao redor do mundo e como que esse pilar é crucial para o resto do mundo, mas ao mesmo tempo imprisionou o próprio Japão, fazendo com que ele tivesse ali estagnado completamente. Então ele precisa ficar da forma que ele está, mesmo em detrimento da população, para manter todo o sistema de pé. Esse é o grave problema que nós temos hoje. Então recomendo fortemente você poder olhar, eu tenho os links na descrição abaixo. Então o Japão ele ficou meio que calcificado nessa situação e não tem muito como sair. E ele veio tentando criar uma inflação baseado no aumento salarial. Então muitos das forças ali, principalmente sindicais, vieram criando o aumento ali meio que forçado da renda japonesa, mas o problema ele é mundial. Os preços vêm aumentando absolutamente no mundo inteiro e, se você olhar principalmente num mundo cada vez mais desglobalizado, menos cooperativo, menos eficiente, isso acaba tendo um problema também de oferta, supply shock, que é um dos problemas do Japão. E é incrível, porque mesmo com o petróleo caindo bastante, é um grande componente também das importações japonesas, e também parte da inflação, isso ainda continua acontecendo. Então é uma inflação pelos motivos ruins, não por um crescimento. Afinal de contas, o Japão vive uma crise demográfica absurda, né? A Ásia, principalmente, apesar de ser um problema no mundo inteiro. E aí você criou ali toda uma quebra imediata de narrativa, e como mudou o governo no Japão recentemente também, você vê ali o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que ele já falou assim: não, eu sou contra cortes de impostos para tentar reestimular a economia. Você vê como é interessante, né? Muda completamente a narrativa. Estávamos numa normalização e agora, do nada, de uma forma completamente imprevista, veio a crise. Percebe como as coisas são interessantes, né? Com uma narrativa pode mudar de uma hora para outra, mas é importante você acompanhar que isso não é nenhuma surpresa, principalmente para quem acompanha esse podcast, quando você entende os fundamentos da economia. E aí ele vem falando que não dá para fazer cortes de impostos porque nós estamos numa situação pior do que você vê na própria Grécia. E é aí que você percebe pelos principais índices do problema que o Japão está nesse exato momento. Então você teve, aqui é o câmbio, né, do próprio dólar.
em relação ao iene, ele veio caindo, ou seja, o iene veio se fortalecendo, o que poderia ser visto como uma boa notícia, mas quem acompanha aqui no podcast sabe que eu falo bastante sobre carry trade, que é uma das coisas que é a base ali da economia japonesa, onde o capital japonês ele busca uma arbitragem, ele busca juros maiores fora do Japão e esse capital acabou sendo repatriado. Então não é uma força da economia japonesa, isso inclusive atrapalha nas próprias exportações japonesas, com o iene mais forte ali. É claro que a tendência do longo prazo continua sendo de perder cada vez mais força, mas isso aqui atrapalha um pouco também, fazendo com que o custo de capital seja maior. Então você vê ali uma coisa completamente defensiva, então, e não uma economia pungente que está crescendo cada vez mais. Agora, o grande problema está aqui, né, que muitas pessoas já mostraram há muitos posts ali no Twitter, como os juros, principalmente os de longo prazo, vêm subindo, e é isso que quebra grande parte desse pilar que eu falo no artigo do Substack, de como que isso altera, né? Faz os custos das empresas aumentarem cada vez mais também, principalmente quando você tem uma rolagem inicial. Só que esses aqui são juros de 40 anos. A gente também está vendo um reflexo acontecendo de 10 anos. A curva japonesa ela já não está mais naquele controle que se tinha antes. Então isso é uma coisa que, pelo menos inicialmente, era para ser abandonada pelo governo japonês, porque a partir de agora eu quero deixar a economia voltar nesse processo de normalização. Só que o Japão ele tinha toda uma forma de controle da curva, porque eles compravam a própria dívida e deixavam ela chegar até a maturidade no balanço do próprio Banco do Japão. Isso é uma forma de você fazer como se fosse um auto-perdão da dívida japonesa, mesmo que isso se mantenha ali. Eu falei isso, inclusive, no primeiro artigo de como funciona essa dinâmica. É um cancelamento da própria dívida, mas quando você para de fazer esse controle, aí você deixa ali o livre mercado, entre aspas, agir, e esses juros começam a subir. Só que é uma coisa que não é só no Japão, é um problema que você tem também nos Estados Unidos, é um problema que você tem também na Europa. Isso é o início de uma crise cada vez maior na confiança do instrumento bond, né? Então a gente tem ali toda essa narrativa sendo criada. E é claro que fica difícil você saber exatamente no que investir diante de um cenário desse, e o 2025 é cada vez mais complicado. Então, se você hoje tiver em dúvidas sobre o que fazer com o seu próprio portfólio, eu disponibilizei esse QR Code que você pode escanear aqui para falar com a nossa equipe, dar uma olhada se tem uma forma um pouco melhor de você fazer a sua alocação, e aí a gente vê se pode ajudar você, certo? Eu também coloquei aqui na descrição abaixo, você quer entender um pouco como funciona o Japão, como que funciona o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, você também pode considerar se tornar membro aqui no botão abaixo, seja membro no próprio YouTube mesmo. Então, a grande pergunta que se tem é, o Japão ele vai voltar a fazer esse controle de curva de juros? Eu acho que é importante você colocar no seu radar isso como indicador. Vamos ver se os juros continuam subindo da forma que estão subindo no Japão, porque o Japão ele tem ali um pouco do histórico de fazer uma intervenção na surdina, depois a mídia começar a se perguntar se fizeram ou não, para depois, certo? Ele costuma dar aquelas marretadas que acontecem ali. Então, pode ser que todos nós sejamos surpreendidos. Antes mesmo de você ver esse capítulo, estou gravando aqui na segunda-feira, pode ser que amanhã você já acorde ali com uma queda brusca nos juros e, de repente, ninguém sabendo exatamente o que aconteceu. Então, é isso que nós estamos vendo cada vez mais. Isso vai ser importante, porque isso define o fluxo do dólar, define o fluxo de tudo que está acontecendo hoje e, ao mesmo tempo, com o terremoto acontecendo nos Estados Unidos, com todas as alterações que o Trump quer fazer na forma que o sistema monetário funciona. E como o Japão é um mega hub de distribuição de dólares fora dos Estados Unidos, né, um dos principais pilares do sistema euro-dólar, e isso com certeza só vai trazer cada vez mais volatilidade para o resto do ano, mas principalmente agora, nesses próximos meses de imediato. Agora, estou dizendo que vai entrar em colapso imediato, etc. Não estou dizendo isso, só é importante ficar com isso no radar,
porque o Japão tem, de fato, algumas ferramentas já utilizadas que ele queria abandonar, mas pode ser que ele volte a elas e tudo vai sendo levado ali, empurrando com a barriga. Mas uma coisa é certa, os fundamentos do sistema monetário, da forma que eles funcionam hoje, não são nada bons para a população japonesa e principalmente para a forma que a economia funciona hoje, mas isso não cria um cenário muito bom para o futuro do próprio país.